galera, vamos aqui com mais conteúdo de física para a Olimpíada Brasileira de Física, a OBF de vocês, menininhos do 8º e 9º ano. Olha, a gente vai entrar agora com um conteúdo de grandezas físicas, mas o nosso interesse, de fato, é trabalhar com vetores. O que são vetores? Quais as propriedades que esses vetores possuem? Então, antes de mais nada, eu vou diferenciar o que é uma grandeza escalar e o que é uma grandeza vetorial. Por exemplo, quando alguém diz a você que na sua casa ou no ambiente que você se encontra, a temperatura está em 15 graus Celsius. Quer dizer, para a gente aqui está bem mais, né? Mas vamos lá, vão 15 graus Celsius. Precisa explicar que esses 15 graus Celsius são para cima, para o lado, para baixo? Tem sentido eu dizer a temperatura, o valor dela, que eu chamo de intensidade, juntamente com uma direção e um sentido? Não. Quando você fala 15 graus Celsius, já se entendeu claramente qual é o objetivo do valor 15 graus Celsius. Tem a ver com agitação térmica. Ponto. Então, se a grandeza sobre a qual você fala, ela precisa apenas de uma intensidade, de um valor, aquela grandeza é dita escalar. Sua compreensão ficou completa. Então, eu vou colocar aqui, a título de exemplo, temperatura. Então, temperatura é um exemplo de grandeza escalar. Mas aí, pense comigo o seguinte. Se eu te dou agora uma ordem, ande 1 metro. Eu te dei um valor. Você já andou, meu filho? Ande aí 1 metro, vá. Pronto. Você andou esse metro. Pode voltar que eu não mandei para essa direção, não. Porque na hora que você andou, você poderia andar 1 metro para frente, para trás, para a direita, para a esquerda, e está em cima de uma circunferência, em que agora onde você está é o centro. Se você andar um raio de 1 metro, você pode ir para qualquer lugar. E você respeitou aquilo que eu disse. Você andou 1 metro. Então, quando você fala de posicionamento, deslocamento e, consequentemente, velocidade, aceleração, você precisa de mais do que o valor, mais do que a intensidade. É preciso que você diga, ao mesmo tempo, qual é a direção para onde você vai, em que sentido. E aqui eu já friso, uma direção tem 2 sentidos. Quando você toma a direção vertical, você pode se deslocar no sentido para o norte ou em sentido para o sul. Uma direção tem 2 sentidos. Uma direção, ela é dita, ou ela pode ser entendida como parte de uma reta, ou então apoiada por uma reta, vamos dizer assim. Se você pensar na reta, a reta vertical, aí a reta ela vai ter 2 sentidos. Você pode se deslocar no sentido positivo ou no sentido negativo. Na horizontal, você pode ir para a esquerda ou para a direita. Tem 2 sentidos para a mesma direção. Então, quando você falar de uma grandeza, de algo que precisa de uma informação além do seu valor, ou seja, além da intensidade, precisa de direção e sentido, essa grandeza será dita vetorial. Exemplos que a gente colocou agora. Uma grandeza chamada de posição ou deslocamento. Velocidade. Velocidade? Sim, velocidade. Se você me disser que um carro se encontra com 110, está com velocidade de 110 km por hora, você não compreende completamente o fato se você não souber se ele vai numa estrada plana, se ela é inclinada, se é mais inclinada, se o movimento é para a direita, se ela é para a esquerda. Então, para você compreender a grandeza da velocidade, você precisa de módulo, direção e sentido. Eu falei módulo. Módulo é outra maneira de você interpretar o termo intensidade. Posição, velocidade, força. Se alguém aplica uma força, essa força vai mudar, se você mudar a intensidade dela. Você também tem que dizer se a força que você aplicou foi na horizontal, foi na vertical. Se o Hadouken aqui, ó, vai mandar para onde? Para a direita, para a esquerda. Para onde é que vai a sua força?
Então, força é mais uma grandeza que requer o conhecimento de módulo, direção e sentido. E por isso ela é uma grandeza vetorial. Massa. Mas daí, ó, como o nosso objetivo é tratar das grandezas vetoriais, como a gente já sabe o que é, precisa de um cara chamado, uma entidade chamada vetor. Um vetor é um elemento matemático, não é um elemento físico. A física se utiliza de bases matemáticas para que você possa compreender o que está acontecendo. Então, o vetor é um elemento matemático. E como é que você representa esse vetor? Porque a ideia é que um vetor possa caracterizar uma grandeza vetorial. Então, é o vetor que vai me dar a intensidade, a direção e o sentido da sua grandeza. Então, eu defini aqui que vetor é um elemento matemático representado por um segmento de reta apoiado em uma reta suporte. Vamos entender. A reta suporte é porque, assim, quando você vai dizer se algo vai para o norte ou para o sul, não tem a direção vertical. O que vai me dizer, então, a direção é a reta. Ok, então essa reta eu chamo de reta suporte. Mas por que reta suporte? Porque o vetor não é a reta. O vetor ele tem um tamanho, ele tem uma intensidade. E, consequentemente, como ele tem um tamanho e está na reta, ele é um segmento de reta. Ele deve ter um começo e um fim. Então, representa um vetor assim, ó, por um ponto, que eu chamo de origem do vetor, traço um segmento de reta que está sobre a reta, suporte, e eu termino com a flechinha, que é a extremidade. Então, este vetor, ele tem a direção da reta. Como eu tenho uma origem e uma extremidade, eu sei onde esse danado desse vetor começou e sei para onde ele aponta. Então, eu sei dizer qual é o sentido para o qual ele aponta naquela reta suporte. E a intensidade da velocidade, da força, da posição, de qualquer que seja a grandeza vetorial, é o comprimento dele aqui. Ó. Este comprimento do vetor é que eu chamo de módulo. Então, módulo ou intensidade do vetor corresponde ao comprimento dele. De boa? Mas aí, então, o que a gente fez foi introduzir o conceito de um vetor, que representa as grandezas vetoriais. Mas, como ele é um elemento matemático, assim como números têm regras, vetores também têm regras. E por isso, como é que eu posso somar dois vetores? Se, por exemplo, eu penso em força e, ao mesmo tempo, existe alguém que dá uma pancada nesse quadro para afundar e outro que dá uma pancada só tocando aqui, ó, rasgando o quadro, na prática, é como se eu pudesse juntar essas duas forças e colocar apenas uma. Uma que fizesse o papel das duas ao mesmo tempo. Eu não preciso ter duas. Eu posso ter uma que faz o papel dos dois, um equivalente, o que a gente chama de resultante. Então, como é que eu acho essa resultante, para não ter que ficar com cada um dos casos? Qual é o efeito final dessa pancada? Um sentido, outro na outra. Para onde é que esse corpo que recebeu a força vai? O que aconteceu com ele? Qual foi a direção que ele tomou? Então, eu preciso saber o conceito de soma vetorial. A soma vetorial, como o nome diz, eu pego um vetor, somo com outro vetor, obtenho mais um vetor. Então, esse vetor que vai ser formado, eu chamo de vetor soma, que é o vetor S de soma. Eu disse que o vetor S vai ser a soma do vetor A com o vetor B. E aí, a primeira forma de a gente fazer essa soma é o que eu chamo de método do polígono. Porque nós vamos ter aqui um polígono. Mas, espera aí, eu vou somar o vetor A com o vetor B. Quem é o vetor A? Esse que está aqui em negrito, em preto. E o vetor B, o que está em vermelho. E como é que eu faço a soma? A ordem não importa. A mais B é igualzinho a B mais A. Eu consigo provar que existe comutatividade aqui. Que você somar A com B e somar B com A vai dar exatamente igual. Então, como pouco importa a ordem, eu vou agora tomar o primeiro vetor, que é o vetor A. Daí,
pelo método do polígono, eu vou reescrever esse A aqui. Mas, professor, se você tirar o vetor A dali onde ele está desenhado e colocar onde você colocou agora, você mudou o vetor. De forma alguma. Por que de forma alguma? Porque o vetor, ele tem uma direção, um tamanho, que é o módulo ou intensidade, e um sentido. Se eu tirei esse cara daqui, esse A, e coloquei do outro lado com o mesmo tamanho, mesma direção e o mesmo sentido, é o mesmo vetor. Então não importa se ele foi escrito na esquerda, ou mais à direita, ou mais acima, se mantiver as características iniciais, é exatamente o mesmo vetor. E isso é muito bom para você fazer figurinhas de polígonos que vão aparecer. Então daí, ó, eu mantenho o primeiro vetor, que eu estou fazendo A mais B nessa soma, e vou colocar agora a origem do segundo vetor em cima da extremidade do primeiro, como se fosse uma continuidade, terminando um e começando o outro. Então agora eu vou pegar esse vetor B e colocar do jeito que está aqui, ó, a origem de B em cima da extremidade de A. E aí então eu vou ter esse A e B como estão aqui, ó. O resultado de A mais B vai ter que ser um novo vetor. Portanto, eu vou ter que ter origem e extremidade. E onde é que está a origem de tudo isso? Na origem do primeiro, que é o que ficou livre aqui, ó. E a extremidade da soma do A mais B vai ficar na extremidade do último, que é o que também está livre aqui. Então, agora eu posso, ó, iniciar um segmento de reta que fica no início do primeiro e termina no final do último, na extremidade do último vetor. Esse vetor que está aqui, ó, em azul, eu chamo ele de S. Então, esse é o vetor soma. E o nome é método do polígono, porque nós formamos exatamente um polígono, nesse caso de 3 lados. Então, já a gente continua com mais vetores na cabeça.